Estamos hoje em Porto Alegre, na Escola Secundária Mouzinho da Silveira. Vimos falar de democracia com alunos do ensino secundário. Desta vez temos alunos do 10º ano e estamos aqui com um desafio objetivo. É a pergunta que a todos nos assola e certamente ficará para o resto das nossas vidas. Democracia, para que te quero? Hoje, especificamente, vamos falar de direitos coletivos. A nossa conselheira científica é a Daniela Nunes, politóloga, e que nos dá aqui as linhas orientadoras ou as pistas para este debate com os alunos. Obrigada, Fernando. Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos aqui mergulhar numa temática que, embora muitas vezes surja em segundo plano e, sobretudo, nos bastidores dos debates acerca da democracia, é na realidade uma temática central e da maior relevância para um regime democrático justo e robusto também. Vamos falar, como dizia o Fernando, de direitos coletivos, porque também é importante distingui-los dos direitos individuais, que são aqueles em que nós pensamos logo quando ouvimos falar em direitos, não é? O direito à liberdade de expressão, o direito à privacidade, o direito à propriedade e por aí fora. E embora estes últimos direitos sejam absolutamente cruciais, existem outros que nos protegem quando aquilo que está em causa é o bem-estar geral ou o bem-estar social, se quiserem, a comunidade e a segurança de todos, como um todo, portanto, como um corpo único. E é neste campo que entram os direitos coletivos e é para nos proteger enquanto sociedade que eles existem e também são fundamentais. Só para vos dar um exemplo, pensem no direito que todos temos e que todos desejamos também, embora nem sempre tenhamos efetivamente o prazer de gozarmos dele, que é o direito a um meio ambiente limpo e saudável. Este é um exemplo paradigmático do que diz respeito não a um indivíduo, não a um grupo de indivíduos, mas a todos e rigorosamente todos. Ou, por outro lado, se quiserem, o direito à saúde pública ou o acesso à justiça para comunidades inteiras, ou à proteção dos direitos dos consumidores contra práticas abusivas. Enfim, há muitos exemplos e estou certa de que vamos abordar aqui vários outros, mas a ideia principal a passar-vos é de que estes são direitos que visam garantir a dignidade e a qualidade de vida e a segurança de grupos e da comunidade como um todo. Já agora também é importante frisar que no nosso país a Constituição e as leis reconhecem amplamente estes direitos, porque isso não acontece noutros países, desde a proteção do nosso património cultural até à defesa das minorias. E também por isso mesmo a proteção dos direitos coletivos significa a proteção destas vozes, destas comunidades, destas minorias e às vezes até mesmo das gerações que ainda não nasceram, que ainda estão por nascer, para que as suas vozes também tenham um lugar no futuro e sejam ouvidas. Portanto, estes direitos tratam-se de um pilar fundamental para evitar que a maioria oprima as minorias, ou por interesses económicos, ou enfim, por outras razões, e que tentem sobrepor-se ao bem-estar social e ambiental que é de todos. Portanto, sem esta garantia mais global, eu diria, a democracia corre o risco de se tornar uma mera fachada, onde poucos acabam por decidir o destino de muitos, sem considerar, obviamente, o impacto dessas decisões. Portanto, defender os direitos coletivos, e vou terminar, é uma parte integrante de um sistema maduro e inclusivo em qualquer regime democrático, como já vimos, mas essa defesa não está livre de desafios e obstáculos, sobretudo atualmente na sociedade em que vivemos, que está crescentemente a desenvolver-se no sentido da opressão das minorias, não só em Portugal, como na Europa e no mundo inteiro. Mas não vou tomar mais o vosso tempo, até porque o que importa hoje é ouvir as vossas considerações acerca destes direitos, portanto, boa sorte a todos. E chegamos então ao distrito de Porto Alegre, que tantas vezes tem sido citado ao longo destas emissões da TSF sobre democracia em parceria com o Ministério da Educação nas escolas portuguesas de norte a sul de Portugal continental. E Porto Alegre tem muitas vezes sido citado como um caso em que, por exemplo, os votos são desperdiçados. Ao eleger 2 deputados, quase metade dos votos não servem para nada. Recordando, por exemplo, as eleições que tivemos aqui há dias, este é um distrito que tem pouco mais de 100 mil habitantes, 105 mil, segundo o último censo, 95 mil eleitores inscritos nas últimas eleições, eleição de 2 deputados, cada deputado foi eleito na casa dos 17 mil votos,
tem sido um assunto muito discutido, até porque nas últimas eleições o deputado do JPP na Madeira, por exemplo, foi eleito com 19 mil. E este caso de Porto Alegre tem sido muito citado e nós chegamos cá para ouvir o que têm estes alunos, estes jovens, estes eleitores da manhã a dizer sobre a democracia que eles vivem. E temos então aqui um painel de convidados para nos falar dos tais direitos coletivos. A primeira que nos vai trazer a sua exposição é a Daniela Coelho. Daniela, obrigado, bem-vinda. Então, o que é que nos preparaste hoje? Tu queres começar por explicar bem isto, o que é um direito? Talvez nem toda a gente saiba. Então, direito é algo que todos devemos... Boa tarde. Boa tarde. Então, direito é algo importante para todos e que todos devemos ter acesso. Todos devemos ter o direito à liberdade de expressão, à vida, à propriedade, à segurança, à expressão. Uhum. Assim, do que tu andaste a pesquisar ao longo destes dias, eu sei que vocês trabalharam em duos, em pequenas equipas, que já me estiveram a explicar isso, o que é que mais te surpreendeu no que tu encontraste? Aquelas coisas que a gente vê, eu não sabia que isto era assim. Se calhar a diferença entre direito e moralidade, porque Então, eu achava que eram parecidas. Então explica-me lá isso, por favor. Consegues falar sobre isso? Ou preferes que seja a tua colega? A minha colega que pesquisou mais sobre a diferença entre... Então vamos a ela, que é a Joana Mota. Joana, olá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu fiz na minha pesquisa e consegui encontrar algumas diferenças entre direito e moralidade e consigo perceber que são coisas diferentes, mas são interligadas entre si. Vou-te só pedir para tu não bateres com as mãos. Ok, obrigado. O direito é um conjunto de regras feitas pelo governo que todos devemos cumprir. E as pessoas que não cumprem serão punidas por lei ou até mesmo chegarão a ser presas. O objetivo dessas regras é manter uma sociedade justa e que dê para viver em harmonia. Já a moral são valores e princípios que dizem o que é certo ou errado. Estes valores vêm da nossa consciência e da nossa própria educação que nós recebemos. Quando quebramos uma regra moral, não nos acontece nada a níveis de lei, nem levamos nenhuma multa, nem somos presos. No entanto, podemos ser julgados a nível da sociedade e pelas outras pessoas. Estes dois temas, mesmo sendo diferentes, têm de agir entre si e têm coisas em comum. Os dois ajudam as pessoas a viverem bem juntas e, lá está, a manterem a harmonia na sociedade. Muitas vezes as leis e os valores morais falam das mesmas coisas e interpretam as coisas da mesma forma ou até de maneiras diferentes, mas têm uma coisa entre si, que é terem o respeito pela vida, pela liberdade e a honestidade entre as pessoas. Uhum. As diferenças que nós conseguimos notar mais e que toda a gente consegue perceber é que o direito é obrigatório e vale para todos, ou seja, ninguém está excluído desse direito, somos todos incluídos nos direitos que temos. A moral é pessoal e depende de cada um. O direito obriga as pessoas a cumprirem, mesmo que não vão de acordo com aquilo que está escrito. Ou seja, o que para mim é imoral, para ti pode não ser. Pode não ser, no entanto, estamos os dois no direito de ter essa opinião diferente. Exatamente. E de seguir opiniões caminhos diferentes também. Exatamente. Não é? A menos que haja uma lei que diga que não podemos. Porque aí estamos a agir contra a lei. Pronto. E diz. Pronto, é só dizer que a moral depende da consciência de cada um. Uhum. E tu conseguiste encontrar alguns exemplos que nos queiras trazer? Sobre... Sim, a diferença entre uma coisa e outra. Pensa um bocadinho que nós já vamos falar, está bem? Okay. Pensa lá um bocadinho de coisas que tu tenhas encontrado. Volto à Joana. Joana, tu dizes que existe também, porque preparaste com a tua colega esta separação real entre o direito e a moralidade. E tens aqui um tópico muito interessante. Que relação estabelece, ou se estabelece, que ligação tem entre uma coisa com a outra, o direito e a democracia? Queres-nos explicar essa parte? Sim. O direito e a democracia precisam um do outro para funcionar em condições. A democracia é um sistema onde o povo consegue eleger e escolher quem vai tomar as decisões pelas eleições. Já o direito são as leis que organizam a vida em sociedade e protegem os nossos direitos. Numa democracia, o direito é muito importante. As leis definem como acontecem as eleições e os direitos e deveres dos cidadãos, e os que os governantes podem ou não fazer. O direito protege as nossas liberdades, como o que falar, o que pensamos e as nossas liberdades. Podemos nos reunir livremente e pensar
da forma que quisermos, que está tudo bem. E tudo isto é necessário para uma democracia funcionar. Está tudo bem numa democracia, não é? Exatamente. A democracia também ajuda a criar as leis e numa democracia as leis devem representar as vontades do povo. Isto acontece pelos representantes que o povo elege nas eleições e as leis têm valor porque vêm da participação popular. A união do direito com a democracia forma o Estado de Direito Democrático. Isto significa que todos, inclusivamente os governantes e as pessoas que estão no poder, devem seguir a lei. E todos os direitos de todas as pessoas são protegidos. As leis devem ser justas e feitas com participação do povo. Ou seja, o direito e a democracia dependem um do outro para funcionar e sem leis a democracia poderia ser impensável. E muitas das vezes a maneira que há de participar são as eleições, não é? Os programas são apresentados porque, embora já falamos noutros programas que também existem no mundo ainda hoje, várias até democracias que recorrem muito ao referendo. Nós já vamos voltar a conversar daqui a pouco. Deixa-me dar a palavra aqui ao teu colega, ao Martim Arguelles. Martim, o que é que esta coisa de direitos coletivos? Então nós na nossa sociedade, como as minhas colegas já disseram, precisamos de direitos. Nós precisamos para viver, mesmo como a sua colega disse também, o bem-estar geral de uma sociedade como um todo, o próprio sentimento de pertencer a algum lado, a identidade coletiva e mesmo nós todos temos interesses. Inevitavelmente fazemos parte de grupos e temos interesses e esses interesses podem muitas vezes ser partilhados por todos. E portanto precisamos sim de direitos que nos deem essa dignidade para conseguir fazer isso. Vale também dizer que os direitos individuais juntos não formam direitos coletivos. São direitos que são coisas diferentes. São direitos que são coisas diferentes. E, portanto, temos de tomar cuidado quando falamos sobre essas coisas. Também queria... O quê? Porquê é que temos de ter esse cuidado? Não batas com a mão na mesa. Sim, desculpa. Tenho essa mania um bocadinho, realmente. Não, é que na rádio, sabes, isto faz muita diferença. Depois fica pum, pum, pum. Sim. Continua. E depois temos de tomar cuidado, obviamente, porque esses direitos, fazendo parte de grupos para comunidades, têm de ser muito mais cuidadosos. A sua colega também já referiu, e eu acho que é muito importante falar sobre o direito do meio ambiente saudável, porque quando nós falamos disso, falamos de uma sustentabilidade. Portanto, a nossa geração tem de ser capaz de permanecer com os recursos e pelo menos permanecer, mas talvez melhorar, para que as próximas gerações tenham o mínimo, não é? Porque nós não podemos estar a destruir as coisas e a aproveitar-nos tudo quando temos a noção que vai continuar. Temos de ter tu destacas aqui como um dos pontos que gostavas de ver abordado neste programa de hoje, estes desafios que os direitos coletivos têm para a democracia. Não há uma coisa sem a outra? Não, porque acho que como uma democracia, lá está. A democracia nós falámos que é quando as pessoas votam e elegem a pessoa para ela representá-las. Se nós estamos a eleger alguém para nos representar, nós, quer seja diretamente ou indiretamente, pertencemos a um grupo. E, portanto, se pertencemos a um grupo, lá está, vamos ter os direitos em estar nesse grupo. Mesmo o direito de nós conseguirmos... Pronto, qualquer coisa. Acho que é impensável nós falarmos numa democracia, num Estado assim, não tendo os direitos capazes de o fazer. Mas os direitos coletivos. Sim. Há bocado a tua colega falava que não podemos misturar esta ideia dos direitos individuais com os coletivos. Porquê é que é assim tão importante? Porque nós não podemos os sobrepor do género. Temos o caso da pandemia, aconteceu há pouco tempo. E nós, o direito coletivo da saúde pública, que pronto, é diferente do direito ao acesso à saúde, mas a saúde pública em si é um direito coletivo, diferente do acesso à saúde. E quando falamos na saúde pública na pandemia, nós tivemos um caso, nós temos o direito individual da circulação. Nós podemos andar por onde queremos, podemos fazer o que quisermos, contudo, quando nós estamos numa pandemia, onde essa circulação está comprometida, não é? Quando nós estamos a pôr em risco a saúde das outras pessoas à nossa volta, nós temos de pensar que talvez esse direito coletivo vai se impor ao direito individual e, portanto, é sim muito importante pensar nisso, porque são importantes os dois, mas é importante também saber haver um equilíbrio entre ambos, porque nós não podemos simplesmente fazer o que queremos. Tu trouxeste aqui um belíssimo exemplo, não é? Sim. Que é uma coisa que está muito fresca
na cabeça de todos nós. Acho que ficou perfeitamente claro porque é que não se conseguem, não podem, nem devem sobrepor-se. Daniela Coelho, como se organizam e como é que se defendem estes direitos coletivos, estes direitos de grupos, dos diversos grupos? Como é que tu achas que isso pode ser feito? Nas tuas pesquisas, o que é que tu encontraste? Bom, vou voltar à tua colega. Joana, sobre a organização dos direitos e de defesa destes direitos coletivos. Tu achas que hoje os nossos direitos coletivos estão ameaçados? Eu acho que sim, muitas vezes nós encontramos os nossos direitos ameaçados, até muito porque não damos valor àquilo que temos e não pensamos muito bem no que é que podemos vir a perder se tomarmos determinadas decisões. E acho que atualmente estamos em risco de perder muitos dos nossos direitos coletivos e até individuais por falta das pessoas pensarem naquilo que têm e naquilo que poderão vir a perder e que de uma maneira ou de outra conseguirão vir a ganhar mais coisas, mas no entanto não pensam nisso e pensam noutras coisas que provavelmente, se calhar, pensando bem e pondo numa balança, não iriam valer tanto como os nossos direitos, porque acho que é uma coisa que nós temos de defender e de acreditar até ao fim, e muitas vezes isso não está a acontecer. Eu acho que estão em risco. Estamos a dar tudo como adquirido, está tudo garantido. Portanto. Exato, e que não é, muitas vezes isso não acontece. E nas eleições, se acontecer alguma coisa, podemos vir a perder os nossos direitos e aquilo que tomamos como garantido, como a saúde pública, gratuita a todos, o SNS e serviços como estes que nós todos temos direito, como português, e poderemos vir a perder esses direitos. Vou voltar à tua colega, a Daniela Coelho. Daniela, direitos humanos. A importância que os direitos humanos têm nas democracias, tal como nós as conhecemos, como é a nossa, por exemplo. Sim, os direitos humanos têm uma grande importância na democracia, porque se não houvessem os direitos humanos, que é um direito de todo o mundo tem, provavelmente a democracia não iria funcionar como funciona hoje em dia. Queres dar alguns exemplos do que tu achas importante na questão dos direitos humanos? O direito à saúde, como a minha colega falou, é um dos direitos humanos. Direito à liberdade de expressão, também é bastante importante. E já foi abordado aqui a questão dos direitos ambientais, não é? De ter um planeta, de ter uma casa onde viver e que esteja habitável, não é? Hoje em dia isso tem sido muito falado, porque o direito a casa e a um ambiente... Um ambiente bom tem sido muito falado. E o que é que tu encontraste nas tuas pesquisas? Ficaste preocupada com os direitos humanos? Nós hoje ouvimos muito falar e acho que já há uma consciência coletiva, lá está, de que isto é só para uma parte do planeta. Em muitos sítios não se respeitam os direitos humanos, embora isso esteja contemplado na Carta das Nações Unidas, nem sempre isso acontece. Sim, mas o que está escrito é bastante diferente do que as pessoas fazem e, portanto, há muitos países, no nosso, ainda bem, são bastante respeitados os direitos humanos, mas há muitos países onde os direitos humanos, os direitos das mulheres não são respeitados o suficiente. O que é que tu viste sobre isso que mais te chocou? Se é que eu posso perguntar isto, que te surpreendeu completamente desses países, porque a comparação é sempre algo importante quando estamos a fazer uma pesquisa, não é? Provavelmente direito ao voto, que no nosso país toda a gente pode votar, seja qual for a raça, seja mulher, homem, e há muitos países onde só os homens é que podem votar. O teu colega, o Martim Arguelles, há pouquinho falava aqui sobre a questão dos direitos coletivos, que muitas das vezes prevalecem sobre os nossos direitos individuais. Outros exemplos do que tu tenhas encontrado nas tuas pesquisas, Martim, sobre a importância de direitos coletivos que tu achas que são fundamentais? Sim. Há o direito à inclusão, não é? Temos
durante a nossa história houve muitas comunidades que foram marginalizadas durante muito tempo, quer sejam comunidades étnicas, quer sejam mesmo, por exemplo, agora estamos no mês do orgulho, a comunidade LGBTQIA+, mesmo indígenas, que nós como portugueses sabemos muito bem que fizemos muita coisa que não deveríamos ter feito, e hoje em dia seria possível pensar em uma espécie, não vou dizer que isto sequer seja possível, porque eu não acho que seja possível, mas o mínimo que seja de, dar às pessoas o que nós tiramos durante a nossa história. Portanto, temos de ser capazes de fazer essa inclusão, fazer essa representatividade e dar às pessoas o básico, eu diria, o básico para conseguirem se sentir elas mesmas, para se sentirem parte da sociedade. E, além desse direito, também um direito assim mais comum, que toda a gente conhece, que é o direito à greve e às manifestações, porque mesmo as minorias usam muito esse direito das manifestações, mais obviamente, para se representarem, para dizerem eu existo, eu estou aqui, e não vale a pena fechar os olhos para essas comunidades, nós temos sim de prestar atenção. Sim, e muitas das vezes, voltando ao teu tema preferido, que são os direitos coletivos e individuais, e aqui também há muitas vezes um conflito, e agora porque falaste em greves, muitas das vezes nós não entendemos as greves. Pois é, as greves são uma luta dos trabalhadores de dizer nós não estamos felizes como estamos agora, e muitas vezes, por exemplo, as greves nas escolas, quando fecham, muita gente fica feliz e não entendem o porquê das greves. As greves acontecem... Muita gente fica feliz, estás a referir aos alunos, sim, não há aos aulas, alunos. Não há aulas. Pois, exato. E não entendem exatamente o porquê que elas acontecem. Havia anos em que acontecia recorrentemente, acontecia muitas vezes, e as pessoas só ficavam felizes. Mas nós temos de prestar atenção, se isso acontece tão recorrentemente é porque algo realmente não está bem. É preciso pensar mesmo nos comboios, que tem acontecido muito em Lisboa, pelo que eu tenho sabido, e acho que é preciso dar essa voz aos trabalhadores, porque se eles trabalham, que é o que faz a nossa sociedade girar, é preciso sim ouvi-los e dizer, está bem, se tu queres, é preciso esforçarmos para tu conseguires ter o que tu queres, porque pronto, né? Estás a esforçar-te para isso. E nós aceitamos isto, Daniela Coelho? Que é importante que as pessoas tenham esses direitos? Acho que sim. Deixa-me trazer aqui um bocadinho de que é importante fazermos uma ligação direta com o nosso dia-a-dia. E porque vocês, ao fazerem esta preparação do debate, forçosamente fazem as vossas comparações pessoais e conversam uns com os outros. Entre o que tu encontraste no espírito da lei, da preservação destes direitos coletivos e o que corre nas redes sociais, vai ou não uma grande diferença? Alguma. Às vezes as redes sociais mudam um bocadinho o que é a realidade do nosso dia. E não é assim tudo tão fácil? Não. Joana, aí podemos dizer que as redes sociais são mais pela moral do que pelo direito? Ou não? São mais há bocado falavas aí da distinção entre uma coisa e outra, não é? Sim. Podemos catalogar assim ou estou a dizer um disparate? Podes dizer, se estiver a dizer um disparate, diz que... Eu acho que as redes sociais alteram um bocadinho muito da realidade da nossa vida comparativamente àquilo que nós vemos na internet, porque muitas vezes seguimos influencers que nos mostram que a vida é perfeita, que se consegue fazer tudo. No entanto, nós vamos a ver na realidade e as coisas não são nada assim. E nós ficamos muito presos, pelo menos eu falo da minha geração e pelo aquilo que eu observo dos meus amigos, nós estamos muito preocupados com as redes sociais, passamos muito tempo no telemóvel e estamos constantemente a consumir esses conteúdos onde tudo é perfeito e está tudo certo. Mas, por exemplo, isto acontece muitas das vezes, provavelmente não no vosso escalão etário, mas tudo afeta tudo porque nós vivemos em sociedade. Vivemos juntos, não é? E, por exemplo, nas redes sociais, a questão das greves muitas das vezes é muito simplificada, portanto não se vai ao tal fundo de perceber o porquê, não é? Sim, há muita influência na internet na nossa sociedade. Ou seja, tudo aquilo que nós consumimos, nós absorvemos e somos muito influenciados pelo aquilo que consumimos, lá está. E as greves não são
Ou seja, nós quando estamos a ver as coisas nas redes sociais, nós não estamos a ir ao ponto, porque não estamos a ir ao fundo do poço buscar a informação, nós estamos a saber por cima. O que está ali a correr naquele momento, que não quer dizer Exato. forçosamente... Nós não Pode vamos ser à até um procura- conceito moral, não é? Sim, nós não vamos à procura da informação, porque a informação chega até nós, só que nem sempre essa informação que nos chega está totalmente correta. Sim. Há muitas vezes que nós achamos que estamos a ler uma notícia escrita por... Depois da preparação deste programa, a tua opinião sobre muitas coisas das que tu aqui leste, mudou ou não? Eu acho que Ou sim, aperfeiçoou-se, não sei. Exato, eu acho que foi mais aperfeiçoada, tive mais consciência das coisas, porque lá está, normalmente não vou à procura destes assuntos e não ando a investigar nem a fazer pesquisas sobre o assunto. E volto a fazer a mesma pergunta a Martim Arguelles. Mudou, Martim? Acho que ligeiramente tudo nos muda um pouco. Quando nós fazemos uma pesquisa estamos sempre à procura de mais e o conhecimento acaba sempre por nos mudar, principalmente o nosso pensamento, como está a dizer. E quer dizer, pelo menos a coisa que mais me espantou é que eu não tinha esta noção da diferença entre os direitos coletivos e os direitos individuais. E é muito importante, cheguei à conclusão que é muito importante sim saber que os grupos sociais têm sim uma grande importância por serem só grupos sociais. E é sim importante dar essa voz, é sim importante preservar esses grupos que são vulneráveis, ao contrário do que pode vir a acontecer eventualmente, já que, como a minha colega estava a dizer, a influência é muito grande. Nós quando vemos uma coisa na internet, assimilamos logo que é verdade, não vamos à fonte, não vamos ver nem sequer de onde Mas é que está isso nas nossas mãos mudar isso, não é? Pois, exato, lá está. Pode mudar, mas nós temos de fazer para que mude para melhor, não Temos para que pior. procurar, não é? Exato, temos de saber ver de onde é que vêm as informações. Talvez seja bom aqui dizer que o grande segredo de tudo isto esteja na tolerância. 3 alunos do 10º ano, que são da escola Mãozinho da Silveira. Mãozinho da Silveira, que foi um liberal, foi um defensor das liberdades, grande defensor da Carta Constitucional. Ele teve um papel importantíssimo, não na divisão administrativa que nós temos hoje por distritos, mas numa grande divisão administrativa que acabou com uma história de séculos que havia em Portugal, uma nova organização. E estamos aqui nesta escola para falar dos direitos coletivos. As notas intermédias estão a cargo da orientadora científica deste projeto, a Daniela Nunes, politóloga. Obrigada, Fernando. Gostava de sublinhar aqui algumas das coisas mais importantes que me parece que vocês identificaram e muito bem. E começava pela distinção que foi feita, creio que pela Joana, entre o direito e a moral. Nós percebemos que, de facto, a moral em sociedade também conta e também tem um papel, embora ela não se possa confundir com o direito, é de facto muito relevante como um contributo para o bom funcionamento da sociedade, se pensarmos que muitas vezes é a moral que nos impede, consciente ou inconscientemente, de agir de uma determinada forma para evitar, por exemplo, o comprometimento ou o julgamento da sociedade, e isso em parte é positivo. Também se frisou aqui uma ideia que me parece muito relevante, que é o direito e a democracia dependem um do outro para funcionar. E esta é a relevância e a centralidade deste tema e por isso é que também estamos aqui a tratá-lo. Depois, como dizia o Martim, os direitos coletivos são muitas vezes o caminho para os grupos ou para determinados grupos e determinadas minorias se fazerem ouvir e dizerem eu estou aqui. E nesse sentido, penso que também foi o Martim a sublinhá-lo enfaticamente, os direitos individuais juntos não fazem ou não formam direitos coletivos. Há direitos coletivos, como por exemplo é o caso do direito à greve ou ao protesto, que são produtos da democracia em primeiro lugar e em segundo são produtos pensados para proteger estes grupos e não indivíduos na sua singularidade. Por fim, também percebemos uma coisa muito importante, que é a responsabilidade que estes direitos coletivos nos conferem a todos nós, individualmente. Por exemplo, falámos aqui do ambiente e da saúde, os direitos coletivos da saúde pública, quer dizer, os direitos coletivos conferem às gerações atuais uma responsabilidade em relação às gerações vindouras, quer nos casos mais flagrantes que vimos do ambiente e da saúde, quer noutros casos também. Por isso acho que o nosso debate não deixou margem para dúvidas sobre a importância destes direitos.
E temos um novo painel de alunos na escola secundária em Porto Alegre, Escola Secundária Mouzinho da Silveira. Vamos continuar a falar de direitos coletivos. Temos aqui uns desafios sobre a era digital, mas nós já lá iremos. Para já, vou começar aqui pelo Martim Barradas, outro Martim, neste debate. Martim, qual é de facto a importância, até depois do que já debatemos aqui na primeira parte, a importância de um Estado de Direito? Então, os direitos coletivos, Boa tarde. Sim, começando por aí, os direitos coletivos têm um papel crucial num Estado de Direito. Não nos podemos esquecer do facto de haver direitos individuais que são importantes, mas os coletivos vêm complementar aqui os individuais, como disseram anteriormente. Enquanto os direitos individuais vão-nos remeter a um indivíduo só, os coletivos vão garantir o bem-estar e a dignidade de um grupo coletivo de pessoas, tanto... Pode ser uma comunidade inteira, como sim, tivemos aqui o exemplo do caso da pandemia, que acho que é um exemplo bastante feliz. Em fatores sociais, culturais ou profissionais, nós temos estes em todos os campos que vão enfrentar os desafios comuns da sociedade ou da comunidade que vivem. Mas ou do grupo. isto não foi sempre assim. Não. A democracia era algo até Algo que vai evoluir. mais direto, mais para responder a questões muito rápidas. Era quase como nas redes sociais na altura, não é? Era preciso mudar, não é? Houve uma evolução durante os anos e houve até muitos marcos históricos que foram importantes para haver estes direitos coletivos e até os direitos individuais numas democracias e nos Estados de Direito que nós vivemos atualmente. Tu falas aqui da Revolução Francesa, da Revolução Americana. Todas estas revoluções foram importantes, mas são bem revoluções em Portugal, vieram a trazer esta liberdade e estes direitos coletivos, ou os individuais, para as nossas sociedades e que hoje não nos imaginamos até a viver sem eles. Porque, se nós pensarmos bem, antes destas revoluções não existia nada destas liberdades. Por exemplo, vou falar da Revolução de Abril. Não existia a liberdade que nós temos hoje em dia e nós pensarmos que vivermos sem esta liberdade, eu, pelo menos, falando por mim, não conseguia pensar sem esta liberdade como é que se vivia no Estado Novo. Então, eu acho que estas revoluções, agora a francesa, a americana, vieram trazer os marcos históricos importantes para haver o início dos direitos e tudo isso que é importante. E porque está na gênese ou diz pelo menos muitas vezes, na gênese do que são as democracias modernas e porque foi fundamental, por isso são os tais marcos que tu estás a falar. O que é que te espantou mais, o que é que tu destacarias na Revolução Francesa ou na Revolução Americana, quanto aos direitos coletivos? Quanto aos direitos coletivos, eu posso falar que não era bem permitido haver estes direitos coletivos antes destas revoluções. Ou seja, as pessoas focavam-se também, não havia tantos direitos individuais, mas os direitos coletivos vieram unificar a população e as comunidades e vieram a tornar possível todas estas... Eu posso dizer que não havia direitos, praticamente? Podemos dizer, mas os direitos existiam, mas eram muito poucos ou limitados. E os que haviam, como eu estava a dizer, são limitados e eram restringidos em alguns pontos ou a algumas pessoas dessa comunidade. E nós temos que depois transportar isso também para o caso português e a tentativa de impor uma Constituição que não foi fácil e evidente que as Constituições também vão evoluindo. Depois tivemos as lutas liberais em Portugal. A questão que nós pomos hoje, muitas das vezes quando estamos a falar dos direitos coletivos, é como é que nós defendemos isto, Constança Miranda? Boa tarde. Com as novas realidades que aqui temos. Então, da minha pesquisa, nós podemos garantir estes direitos e, de certa maneira, defendê-los, organizando-os de várias maneiras. Eu acho que podemos já falar em 3 pilares principais que são feitos hoje em dia, como titularidade coletiva. Já o nome indica que diz respeito aos grupos que partilham o interesse em comum. Como os meus outros colegas disseram, e a sua colega também,
são os trabalhadores, os consumidores, moradores de áreas afetadas ou com algum déficit de saneamento básico, etc. Estes são os principais beneficiários destes direitos coletivos. Eles é que... Os direitos coletivos são, de certa forma, são para eles se sentirem ouvidos. Para as minorias. Para as minorias, em têm, geral. Para os mais desfavorecidos. Para os mais desfavorecidos, sim. E isso, de facto, fez uma grande diferença, Mafalda, na evolução da democracia? Mafalda Sá, aluna também no 10º ano. Eu não vi tanto essa parte, Sim. eu vi mais como se defendem em si. Mas tens a opinião, então diz lá como é que se defendem esses direitos. Com instrumentos jurídicos. Vou-te pedir para chegares um bocadinho mais ao microfone, se não te importas. Instrumentos jurídicos que eu acho que são muito importantes com as ações populares e as ações coletivas, quando as pessoas estão insatisfeitas ou associações elevam isso a tribunal por causas que sentem afetados ou injustiçados. Atuações do Ministério Público, eu acho que é também uma coisa que tem muito peso. Quando nós não gostamos de algo ou não achamos que algo está correto, e acho que isso vai logo direto ao ponto, ao assunto. Mas tu tem mais falavas peso. aqui na tua preparação dos tópicos que chegaram até mim, que ficaste com a ideia que a maioria da população não tem noção nenhuma que, por exemplo, que pode mover ações coletivas, que pode fazer algo para mudar. Acho que não. Eu acho que as pessoas, em geral, tentam demonstrar a sua vontade em mudar algo que não concordam, mas há pessoas que não têm consciência que isso pode ter realmente um grande peso, mostrar que não estão de acordo com alguma coisa. Por exemplo, as greves, as manifestações acabam por ter um grande peso. E há pessoas que podem achar que é estúpido, que é irrelevante, mas acaba por ter bastante peso e acabam por ser ouvidas. A tua colega Constância está a concordar bastante. Constância Sim. Miranda, eu estava-me aqui a referir concretamente àquele tópico em que Sim, vocês as falam, defesas. que é o tribunal. As pessoas Sim. podem recorrer à justiça. E para vocês destacarem isso é porque se calhar achavam que isto era só uma opinião e que afinal existe qualquer coisa que não é usada. Eu acho que este estudo de nós todos mostrou-nos também muito que realmente isto consegue ser ouvido até ao meio jurídico, ao meio dos tribunais, mas há certos pontos que têm muito que melhorar, não são muito bem ouvidos. Deixa-me perguntar-te então assim. Quando nós ouvimos aquela célebre frase, sabe-se que é a dizer, eles falam e não fazem nada, posso dizer que agora tu chegaste à conclusão que afinal as leis estão lá, que podem ser usadas e que as pessoas não sabem e são as pessoas que não fazem nada? De certa forma, sim. Por exemplo, eu estive a estudar um bocado de leis e sei Sim. que desde 1995 há uma lei da ação popular, a lei de 83/95, que teve agora, se não me engano, uma mudança em 2015, se não me estou a enganar. Mas realmente é um ponto fraco do nosso conhecimento, que muitas pessoas não agem por não terem esse conhecimento. Há muita falta dessa informação, não só em escolas, mesmo em geral. E como não temos esse conhecimento, não temos essa informação, também não a procuram. Mafalda, sabes o que é que diz essa lei? Não. Não, eu não tive tanto a focar nas O leis. que é que diz, Constança? A lei de 83, eu fui por acaso mais específico para Sim. explicar o artigo 52, número 3 da Constituição, que reconhece a ação popular como uma espécie de legitimidade ativa. Isto exerce perante qualquer tribunal, qualquer função pública. Então, sempre que há alguma minoria, vou dizer mais em grupos, já que estamos a falar dos direitos coletivos, Sim. procura ajuda, esta lei, de certa forma, exerce esse trabalho. Como também é uma coisa que também está muito presente nessa organização, que é a legitimidade ativa, que refere-se a uma autorização legal para agir em defesa desses direitos. Temos o Ministério Público, como exemplo,
eu vou dar o exemplo de ONGs como o DECO, que são a Defesa dos Consumidores, Certo. sindicatos, a mesma Provedoria de Justiça. Isto tudo são entidades que podem representar estes grupos em tribunais. Estes grupos que somos nós. Somos nós, as minorias. Nós continuamos a pôr-nos de fora. E Sim. nós somos nós, porque todos nós somos consumidores. Sim. O desafio do teu colega, do Martim Barradas, agora é dizer, e agora como é que nós conseguimos lidar com estes direitos todos e protegê-los com aquilo que também já tínhamos abordado na primeira parte, que é com esta era digital? Bem, como nós vivemos agora atualmente numa era digital em que tudo está no poderio digital e nós vivemos à base das tecnologias. E os direitos coletivos vão enfrentar, a meu ver, desafios importantes que vão exigir novas formas de proteção e de ação. A internet vem trazer para os direitos coletivos, mas eu falo dos direitos coletivos porque foi o ponto que vai focar aqui a nossa... Mas também para outros direitos quaisquer, os direitos individuais ou até para outras coisas, vêm trazer dois lados. Um lado bom, porque é mais fácil para os grupos que querem se manifestar ou demonstrar as suas ideias, se organizarem ou expressarem e mobilizarem com uma maior rapidez. Mas também tem outro lado, que é o lado mau, em que vai criar umas novas ameaças à privacidade, à igualdade e à segurança destes grupos. O principal ponto que eu acho que vai ser o pior vai ser que vai apresentar um principal desafio, que é a proteção da identidade coletiva e a privacidade digital. O que é isto? As pessoas que vão organizar estes movimentos para trazer estes direitos coletivos ou criar outros vão estar vão ser alvos da monitorização sistemática das suas atividades, furto de dados, que é o que podemos verificar que algumas plataformas de dados estão a fazer sem o consentimento de algumas pessoas, e até as campanhas de desinformação que percorrem toda a internet, e podemos ver, como o senhor disse há bocado no outro painel, que muita da informação que está na internet pode não ser verídica, porque basta eles alterarem, por exemplo, uma vírgula e mudam completamente o sentido da Constituição. Eu agora vou usar o exemplo da Constituição, mas basta mudarem uma vírgula e vão mudar completamente o significado que quiseram transmitir naquela frase. Vai também haver o desafio da desigualdade no acesso ao digital, porque nós temos que nos lembrar que ao transformarmos tudo a internet, vamos trazer o problema que ainda existem pessoas no nosso país, mas também no mundo, que não têm o acesso à internet e não têm o acesso a estes grupos e aos mesmos recursos e à literacia digital que toda a gente tem. E esses estão mais expostos, se calhar, à desinformação. Exato. Ou se calhar não. Quando porque vão as utilizar pessoas... pela primeira vez, acham que o que está lá tudo Mas é tudo verdade. Exato. Visto esse ponto, pode ser verdade. Mas se uma pessoa também não utilizar tanto a internet, eu falo da população portuguesa, que está cada vez mais envelhecida, essas pessoas têm fontes fidedignas da informação onde vêm. Por exemplo, conheço muita gente que a fonte que vai ver as notícias são canais tradicionais, jornais, isso tudo. E nós sabemos que aí está fontes fidedignas. Acreditamos que sim. Estamos a falar aí da importância da intermediação jornalística, sim, não é? até as rádios e isso tudo. Porque nós, ao vermos todas as informações na internet, porque nós temos alguma dúvida, a primeira coisa que fazemos não é pesquisar, não é ver livros, porque são fontes fidedignas, livros, a maior parte deles, jornais ou canais de informação, vamos ver diretamente ao Google, ao ChatGPT, que é o mais conhecido agora. O ChatGPT tem resposta para tudo. Exatamente. E é muito mais fácil. Nós esquecemos-nos de alguns passos que nós pomos lá a nossa dúvida, ele dá-nos a resposta. Mas onde é que ele foi buscar essa resposta? E a resposta está correta? A dúvida é essa, porque a pessoa que vai fazer isso vai verificar, verificar a informação. Não te percas, Martim, desculpa. Mafalda, estavas a dizer que muitas vezes... Constança. Constança, desculpa, estavas a dizer que muitas vezes muitas vezes não.
há muitas informações que as novas inteligências artificiais nos dão com certos erros, porque tudo o que está na internet pode ser modificado. Não pode ser apagado, mas pode ser modificado. Por exemplo, quando eu e a Mafalda, que estamos no mesmo tópico, tivemos a pesquisar artigos, quando fomos pedir algum suporte ao ChatGPT, ele disse-nos leis que estavam completamente erradas. Dizia-nos coisas que não tinham nada a ver com o nosso tema, enquanto depois tivemos de ir a livros, documentos, procurar realmente. Só que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar, mas nós não podemos apenas e unicamente usufruir dela, porque se for assim, não temos as informações totalmente corretas, porque quem não nos diz que as informações que eles foram buscar... Eu quis sublinhar isso, porque o teu colega estava a tocar e tu também, Constância, trouxeste esse testemunho que estás a dar aqui, é bastante relevante. Mafalda, aconteceu mesmo contigo? Quando estavas a fazer as tuas pesquisas? Peço que chegues para a frente, por favor. Sim. Quando eu e a Consta estávamos a fazer pesquisas e pedimos para ele nos responder algumas questões que nós tínhamos para aprofundarmos o tema, claro, e ele dava-nos coisas que às vezes não tocava no tema, não tinha nada a ver, artigos errados. Acho que as pessoas concentram-se muito a ir a essas fontes que têm o acesso rápido aos conhecimentos, sendo que muitas das vezes esse acesso rápido a esses conhecimentos, a essas informações, nem sempre está certo, porque nem sempre esse acesso rápido e fácil é muitas das vezes o verdadeiro. Vocês as duas refletiram sobre mobilização social, política e mediática. Essa necessidade, uma falta de mobilizar a sociedade, provavelmente, como é evidente, nós fazemos porque queremos mudar algo, não é? Quando estamos a mobilizar. E o teu colega aqui ao bocado falava dos perigos das monitorizações. Como é que hoje, neste mundo mediático, quando falamos para fazer a mobilização, nós pensamos logo, ora bem, eu faço isto, vou por ali, vou pelo TikTok, vou pelo Instagram, mas isso também pode trazer dissabores grandes, não é? Sim, por exemplo, campanhas nas redes sociais, que é uma forma disso, mas há coisas que por vezes não estão certas e não são de fontes confiáveis. Eu acho que o melhor sempre é irmos por greves, tentarmos também falar com o maior número de pessoas, arranjar alguém concreto que nós temos de saber mesmo se isso está certo, porque muitas dessas informações que são passadas na internet não são verdade. Mas o mundo é complicado, não é só para os adolescentes, acreditem. O mundo sempre foi e continua a ser, porque os desafios, conforme as gerações vão passando, são diferentes. A desinformação é uma coisa que existiu, vocês podem ir ver, por exemplo, e porque agora estamos nos tempos que estamos a viver hoje, como foi a desinformação antes da Segunda Guerra Mundial e não havia internet. E, no entanto, ela estava lá e bem intensa. Martim, como é que nós, então, nos podemos proteger de tudo isto? Vou aqui citar, não me lembro do nome dele, as minhas desculpas, um colega vosso de Viseu, também do 10º ano, curiosamente, em que ele dizia a matriz da internet e das redes sociais, neste caso, é boa. O problema é o uso que hoje estamos a fazer delas. Como é que nós podemos voltar a essa matriz, ou pelo menos fazer com que ela seja mais importante do que a desinformação? Eu acho que não dá para eliminar totalmente as pessoas que vão prejudicar essa matriz, como estava a falar. O que vai acontecer é que nós temos que verificar exatamente de onde é que estamos a tirar a informação e de onde é que estamos a verificar todas as nossas fontes que nós queremos utilizar para fazer um trabalho da escola ou até mesmo mais tarde fazer uma pesquisa para alguma coisa na nossa vida profissional. Isso é o que nos vai garantir que estamos a pôr informação real e estamos a transmitir aos outros notícias verdadeiras ou informação verdadeira. Porque eu acho que é um bocado impossível, não totalmente impossível, mas quase impossível, eliminar totalmente essas pessoas que normalmente nascem para fazer o mal, porque, como dizia o meu colega de Viseu... Mas não é preciso eliminar, nós não queremos acabar com ninguém. Não é eliminar as pessoas, é eliminar a intenção das pessoas ao fazerem o mal. Sim. Porque a matriz da internet, e a internet foi criada a pensar em vir trazer benefícios
para a nossa sociedade, mas, como sempre e em todo lado, há sempre pessoas que vêm prejudicar. Não é só com a criação da internet, mas em toda a nossa história vimos a verificar que todos os métodos que criam nos nossos países, Sim. há sempre uma pessoa por trás que vai tentar... Os direitos no mundo digital, as leis, se quiseres, do direito, não está suficientemente desenvolvido. É que Eu isto, acho de facto, é um mundo as um bocado leis- complicado. As leis podem estar desenvolvidas, mas o controle não está desenvolvido o Era disso que estava a suficiente falar. para sejam aplicadas essas leis. Porque não há o controle suficiente para punir as pessoas, e eu friso que este punir é entre aspas, porque não havia a punição severa Pode dessas haver. pessoas. Pode haver, mas não há o controle e não se verifica Nós o controle dessa informação. Tem havido alguns casos de Sim, pessoas sim. condenadas em tribunal. Não é ainda bem, Sim. não existe condenação à pena de morte. Não, mas não estou a falar disso. Sim, não, sim, não, mas estamos a falar disso, estamos há dos condenações. dos direitos Sim, digitais. sim. Achas Sim. que indo novamente a ti, Constância, que os direitos coletivos enfrentam, têm desafios mais complicados hoje com a internet, com as redes sociais? Acho. Achas? Várias maneiras, porque a internet, de certa forma, era um meio para nós sermos mais informados, termos Sim. mais informação, só que neste momento está a tornar-se o contrário, porque, como já disse, Mas o que é que te assusta mais? Assusta-me- Essa desinformação? muito. Essa desinformação? eh, Ou, por exemplo, o bullying que possa ser feito? Os dois. Os dois são bons pontos para desenvolver, porque a desinformação é muito preocupante, torna-nos pessoas ignorantes, torna-nos pessoas sem informação. E claro que acredito que toda a gente queira ter as informações corretas, não queiram estar a partilhar ou a ser desinformados. E o bullying, muitas vezes o bullying vem dessa desinformação, porque às vezes achamos que as coisas não são bem como são. Mafalda, precinto, Mafalda Sá, estavas aí pela tua expressão corporal, achei que querias acrescentar algo. Eu concordo com a Constância, acho que a desinformação é uma coisa que devia ser cada vez mais combatida, mas a nossa geração, algumas partes, porque eu tenho amigos que sei que gostam muito de ler, mas há muitas pessoas que não gostam de ler e eu acho que pode não parecer preocupante, mas acaba por ser, porque os livros acabam sempre por ter alguém que esteja lá a ver se essas informações são verdadeiras. Não estou a dizer livros para ler por distração, mas com informações. Para poder consultar. Exatamente, que acaba por ter alguém que vai ver se isso é realmente verdade e que as pessoas deviam ler mais, apesar de acho que muitas pessoas não gostam de ler, mas deviam ler mais e deviam estar mais informadas sobre o que falam, porque nós só podemos estar aqui a defender algo ou debater algo quando nós temos informações suficientes para o fazer e que sejam minimamente verdadeiras. Nós voltamos aqui quase ao início do debate e ao primeiro painel. Vou voltar ao Martim Barradas. Martim, isto tem a ver com o mundo digital, obviamente. Nós, quando estamos a falar de bullying, e tem a ver com direitos individuais e os direitos coletivos. Por exemplo, a liberdade da expressão. E nós, muitas das vezes, as pessoas nessas redes sociais vão dizer tudo quanto querem. E achando que podem dizer tudo quanto querem, mesmo que seja ofensivo. E achas que devia ser imposto algum controlo sobre isso? Como é que nós fazíamos isso? Podíamos estar aqui a colidir com um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como disse, é um direito fundamental, mas nós também temos que pensar que não podemos dizer tudo o que nos vai na cabeça, não é? Que há muitas pessoas que fazem, mas também temos que pensar nos direitos enquanto a outra pessoa que vai estar a ouvir essa crítica ou vai ouvir esse bullying que está a fazer. Porque nós, ao fazermos o bullying, estamos a humilhar uma pessoa ou a gozar por situações que podem ser problemas ou até mesmo a pessoa nasceu com isso. Ou... Sim, eu percebo. Pronto, são características da pessoa que nós não devíamos estar a prejudicar. O direito de expressão é um direito totalmente fundamental para a nossa vida, mas devia haver um controle para filtrar a informação que nós temos sobre esses casos de bullying, porque
as pessoas estão a libertar a sua expressão e é a opinião das pessoas, mas nós temos de ter uma opinião crítica e temos que os outros que vão ler essa informação que está a fazer o bullying com as outras pessoas vão ter a sua opinião e nós, como pessoas informadas e pessoas cultas... Tu achas que as pessoas olham, por exemplo, foi notícia e volta e meia ainda é. Não é a primeira vez, mas é tão raro que é notícia. Sim, sim. Notícia é o que é absolutamente raro. Pessoas que são despedidas, houve um caso, não foi há muito tempo, não sei se 2, 3 anos, que foi despedido porque foi dizer mal do patrão para um grupo e dizer coisas sobre a empresa. Agora, na América, ultimamente, tem havido pessoas que têm sido despedidas porque não têm ideias do governante. E isto é uma coisa que tem-se passado mesmo, porque isto pode Estamos parecer a ouvir a Constança Miranda. Isto pode parecer uma ideia um bocado distante, mas neste momento está muito perto. Como a nossa expressão pode influenciar não só na vida dos outros, como na nossa própria. Desculpa, Martim, ter-te interrompido, mas eu acho que isto, para além de não é censurar, é mais educar. Uma pessoa tem de ser, de certa forma, educada para não estar a fazer esse E tu bullying. achas, Mafalda, que isso acontece porque nós achamos que naquele sítio nós podemos dizer tudo o que quisermos? No Muro das Lamentações também põem lá uns bilhetes, mas ninguém sabe quem os pôs. E aqui sabe-se, não é? Eu acho que as pessoas devem pensar antes de dizer certas coisas, porque, por exemplo, se eu tiver a dar a minha opinião sobre uma coisa, a Constança pode ter, por exemplo, uma opinião completamente diferente, mas eu tenho de respeitar a opinião dela e não a devo atacar porque não tenho as mesmas ideologias que ela em relação a isso. Eu também não devo, por exemplo, atacar alguém pela forma de ser, por exemplo, ter algum problema pessoal ou alguma dificuldade ou alguma forma de ser que a pessoa tenha, ou seja, eu não devo estar a fazer isso porque é incorreto e a pessoa pode não sentir bem, vai sentir mal e acho que a Daniela também tinha falado um pouco nisso. É um bocado de um direito que todos nós também temos direito a que ninguém nos venha atacar, porque mesmo que nós façamos algo que possa deixar o outro triste, acho que é de senso comum nós não estarmos a fazer isso. E são esses então os tais novos desafios que os direitos coletivos enfrentam, Martim? Esta desregulação total nesta era digital? Os direitos coletivos vão enfrentar problemas se os utilizadores e as pessoas da nossa comunidade quiserem que eles enfrentem esses problemas, porque os nossos direitos coletivos... E tu achas que isso sai então da desinformação? É por causa da desinformação? Pode vir a sair como pode não vir a sair, porque a desinformação, claro que nos vai trazer e vai nos prejudicar muito. As tais vírgulas que tu falaste. Exato. Basta mudar uma vírgula e a frase sai completamente diferente. Pode dizer o contrário. Pode querer dizer o contrário, precisamente. E então essa desinformação vem a trazer com que haja, como utilizaram o termo há bocado, pessoas ignorantes, mas quando digo ignorantes é no facto de serem pessoas que podem até saber muito, mas sabem tudo que não corresponde à realidade. Então isso vai prejudicar os nossos direitos coletivos. Digamos assim, conhecem as histórias, não sabem conhecem as histórias que se contam, não a verdade. Porque os direitos coletivos foram criados também para reduzir as desigualdades estruturais. E, ou seja, ao criarem para essas desigualdades estruturais que haviam antigamente quando não haviam direitos coletivos, também foram criados para proteger o património cultural e assegurar o acesso equitativo aos recursos. Com essa desinformação e com todos os fatores que pode vir a trazer, prejudicar pela internet ou por outros fatores, podemos vir a não ter este acesso equitativo à informação ou a outros recursos, como tenho aqui, por exemplo, a educação, a saúde ou até o trabalho digno de uma pessoa. E só relembrar também que temos que nos lembrar que os direitos coletivos foram feitos para haver uma maior coesão social e da justiça num Estado. É eles, juntamente com os direitos individuais, que vêm trazer com que esse Estado seja mais sólido, mais consistente, inconclusivo e representativo da diversidade populacional que existe nesse determinado Estado. Ou seja,
os direitos coletivos vêm a ser importantes e relembrar que eles vão ser feitos e todos temos de ter os mesmos direitos de igualdade perante a lei. E é preciso garantir condições justas e específicas para toda a gente, independentemente do grupo a que pertençam, e que estas pessoas possam participar plenamente na vida social, económica e política de um país. Só para vos ouvir a vocês e a todos os alunos que têm passado por estas séries, que esperemos que continuem, já valeu a pena ter avançado com esta iniciativa. Ouvir-vos falar assim sobre assuntos que certamente há pouco tempo nem saberiam que existiam. As notas finais da politóloga Daniela Nunes, conselheira desta iniciativa conjunta entre a TSF e o Ministério da Educação. Eu começo por felicitar este painel por regressar às revoluções transatlânticas para abordar este tema, porque de facto é nessas revoluções que residem as bases das atuais democracias e do atual liberalismo, conforme nós o conhecemos. E já agora dizer também, para complementar o raciocínio aqui do Martim, é importante recordar que a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão deriva precisamente da Revolução Francesa de 1789, quando a expressão da vontade geral culminou na abolição da monarquia absoluta e na instituição da Primeira República Francesa. Portanto, só esta nota aqui inicial, porque estes são temas também que me interessam particularmente e que eu estudo com mais afinco. Depois, um outro tema que abordámos aqui, que me parece também da maior relevância, e fico contente por perceber que vocês, as gerações mais novas, estão alerta para isso, é a falta de literacia política que leva, como aqui alguém dizia, a um desconhecimento geral no que toca aos direitos, quer os coletivos, quer os individuais, por parte das pessoas. E isso está... enfim, esta é a parte boa, está cada vez mais a mudar e ainda bem, não é? Está a mudar, por exemplo, com iniciativas como esta da TSF em parceria com a Direção-Geral de Educação, e está a mudar, por exemplo, por via das escolas, por via dos professores, mas também pela via do interesse cada vez maior dos jovens nestes assuntos que dizem respeito a todos, e mesmo àqueles que, como vocês, ainda não votam, mas têm uma voz e deve ser ouvida, e já estão, como digo, muito alerta, como tivemos a oportunidade de perceber aqui hoje, ouvindo-vos, para os perigos da era digital, para os perigos da era dos extremismos, da era do bullying, que aliás é também um assunto que a vocês jovens vos diz muito respeito, não é? Infelizmente. Portanto, parabéns a todos pelas vossas intervenções. Obrigado a Daniela Nunes, a nossa conselheira científica nesta série, politóloga, sonoplastia do José Manuel Cabo, produção de Alexandre Almeida, Líbia Florentino e Rita Chantre na imagem. Esta emissão aqui na rádio e poderá também acompanhar nas habituais plataformas de podcast e também a versão em vídeo no site da TSF. Eu desejo-vos a todos umas boas férias. Temos já aqui alguns desafios, estamos a caminho dos 200 anos das revoluções liberais, das lutas liberais em Portugal e que influenciaram decisivamente aquilo que nós vivemos hoje, porque a história é um longo caminho. Até depois do verão. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada.